Graças e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Jonas, capítulo de número 4, versículo de número 6 ao versículo de número 11. Jonas, capítulo de número 4, o versículo de número 6 ao versículo de número 11. Jonas, capítulo 4, versículo de número 6 ao versículo de número 11. Graças a Deus, então, encerraremos a série de exposições no livro de Jonas. Provavelmente iniciaremos uma nova série de sermões nos 10 mandamentos. Mas a ver, vamos pensar melhor sobre isso. Jonas, capítulo número 4, verso 6 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra à sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu, e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Muito obrigado por essa série de sermões que podemos estar ouvindo a respeito desse livro tão precioso, Pai. Queremos te pedir que tu continue a falar conosco, que tu continue a nos exortar, que tu continue a nos entristecer se tivermos no pecado, mas nos alegrar ao nos arrependermos e nos voltarmos para ti, ó Deus. Que a mensagem da tua palavra encontre lugar no coração de cada pessoa que está aqui, pela ação sobrenatural do teu Espírito. É assim que nós te oramos em Cristo Jesus. Amém. Martinho Lutero disse que ele era tão fixado na doutrina da justificação pela fé, que ele tocava uma harpa de uma corda só. De alguma maneira, o livro de Jonas é uma harpa de uma corda só. Porém, neste caso, a corda é a compaixão divina. Particularmente, a compaixão divina como um modelo e motivo para a compaixão do povo de Deus. O texto que nós acabamos de ler encerra o livro de Jonas, que a gente tem visto o quanto Jonas tem se demonstrado teimoso. A gente tem visto que o livro de Jonas, apesar de ser uma mensagem que fala a respeito da salvação dos ninivitas, também é uma mensagem que fala ao próprio coração de Jonas. Deus não estava tão simplesmente querendo salvar a nação ou a cidade de Nínive. Deus também estava querendo salvar Jonas de si mesmo. A gente viu no sermão passado que Jonas estava furioso, porque Deus estendeu a sua graça salvadora aos ninivitas, no capítulo de número 3.
A Bíblia diz no capítulo de número 3 que toda a cidade de Nínive, do maior ao menor, até os animais, se arrependeram. Até Deus, de certa maneira, também se arrependeu. Está no versículo número 10. Mas quando a gente chega no capítulo número 4, Jonas é o único que não está arrependido na história. Ele fica com raiva. No versículo número 1 diz, do capítulo 4. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. No original hebraico, a ideia é que Jonas se desgostou, se desgostando muito. É uma ênfase. E essa ideia do desgostou-se aqui, da ira de Jonas em especial, é a ideia de uma pessoa que está esquentada. Uma pessoa que está com muita raiva. E é assim que termina o diálogo, ou o primeiro diálogo entre Deus e Jonas, que vai do versículo número 1 ao capítulo número 5. Deus então pergunta por que dessa ira. Jonas diz que é porque ele quer salvar aquela cidade de Nínive. Na verdade, Jonas não responde, fica subentendido. Mas no final das contas, Jonas quer convencer a Deus que Deus está errado. E no versículo 5, encerra Jonas saindo da cidade e esperando que Deus seja convencido pelo que ele tinha dito. E deixe de salvar aquela cidade de Nínive e destrua. Então ele senta fora da cidade e espera ver a desgraça acontecer. E é assim que se encerra a primeira parte desse capítulo de número 4. Mas o tema da nossa mensagem hoje é a compaixão de Deus. A compaixão de Deus. E a primeira coisa que podemos observar está no versículo de número 6. O cuidado de Deus. Veja o que diz o versículo 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que o fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. É interessante que Jonas, ele estava esperando alguma reviravolta para que o mal sobrecaísse a cidade de Nínive. Enquanto isso estava acontecendo, Jonas está lá, com o sol batendo no quengo, na nossa linguagem, e esperando o mal acontecer. Mas mesmo em meio à ruindade do coração de Jonas, Deus manda uma sombra para que possa aliviar a sua situação desconfortável. Eu não sei quantos de vocês já foram em hospitais públicos e tiveram que ficar com algum paciente que é da sua família. E você chega lá, ele dá entrada, e agora o seu drama é ter uma cadeira para sentar. E você fica esperando alguém, aquele ali tem cadeira, aquele ali. Se ele vacilar ali, eu sento. E às vezes você passa um dia, 2 dias, 3 dias, não tem nem cadeira para você sentar. De repente vem um anjo do Senhor e diz aqui, toma essa cadeira. Meu Deus do céu, minha escola estava toda quebrada. A situação de Jonas é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Ele está num sol pesado, mas ele quer ver a morte dos ninivitas. Mas Deus, graciosamente, em meio ao coração ruim dele, apesar do próprio Jonas, Deus Deus cria uma planta para que possa fazer sombra sobre ele. A bondade do Senhor triunfando sobre o próprio coração mal de Jonas. É interessante que a palavra aqui no original hebraico, para desconforto, é a mesma palavra utilizada no capítulo de número 1, no verso de número 2, quando diz que a perversidade de Nínive tinha subido até Deus. E por isso Deus envia Jonas para que possa levar uma mensagem àquela cidade. Mas é a mesma expressão no hebraico. Essa palavra pode tanto significar perversidade, maldade, iniquidade, como um mal temporal que Deus possa mandar. Então, no versículo número 8, por exemplo, do capítulo número 1, diz o texto bíblico. Então lhes disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Qual é o mal que os marinheiros estão falando aqui? Eles estão falando do mal de Deus ter mandado uma tempestade. Não é um mal moral. Então a palavra no hebraico é a mesma utilizada para dizer que Nínive
estava com a sua perversidade, que estava subindo as narinas do Senhor, a sua maldade, a sua iniquidade, o seu pecado, o seu odor fedorento, moralmente falando. Então essa palavra pode tanto significar um mal moral, um pecado que você tenha cometido contra o Senhor, ou pode significar algum tipo de mal que Deus possa trazer no sentido temporal, uma tempestade. E como a gente vai ver mais na frente, Deus também vai mandar um tipo de mal aqui nessa passagem do capítulo número 4, os versos número 7 e 8. Então, o que é que eu estou querendo dizer com tudo isso? É que Deus, quando ele está tratando com Jonas e diz que Jonas estava em desconforto, há os dois significados que estão subentendidos nesse texto. Jonas estava tanto num desconforto temporal e físico, como ele também estava vivendo uma vida de iniquidade, de ira, que não era uma ira justa. A Bíblia fala de ira, que é uma ira justa, mas Jonas não está irado aqui de modo justo. Jonas está irado aqui porque ele não está vendo a sua vontade ser feita, porque ele não está vendo os ninivitas serem destruídos. Mas, em todo caso, Deus manda uma sombra para aliviar Jonas do seu desconforto temporal, mas ao mesmo tempo Deus quer implicitamente tratar do mal e do desconforto que há no seu próprio coração, ou na malignidade do seu próprio coração. O versículo de número 6, então, termina dizendo o seguinte: Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Evidentemente que no capítulo de número 2, Jonas, quando ele é liberto daquele grande peixe, quando ele está em alto mar, ele fica feliz. Mas o texto bíblico não diz que Jonas ficou feliz. A única vez que nós vimos o narrador dizendo que Jonas ficou feliz é justamente quando ele recebe da parte do Senhor essa sombrinha, e na nossa linguagem, sombra e água fresca. Aí ele ficou feliz. Eita, tá bom demais. Agora é interessante que no dois versículos antes, Jonas está muito irado. De repente ele está muito alegre. O Jonas, que anteriormente estava pegando fogo em ira, por Deus ter salvado a cidade de Nínive, agora é o Jonas que está extremamente alegre, por Deus ter mandado uma plantinha, e ele ter pegado uma sombrinha, sol, sombra e água fresca. A palavra no original hebraico traz a ideia de um extremo contentamento de Jonas. Jonas não está simplesmente feliz, ele está bastante, mas muito feliz. E a gente pode aprender algumas coisas diante desse versículo 6 da palavra do Senhor. Em primeiro lugar, o egoísmo de Jonas o tornou um profeta inútil. Jonas está aqui sem fazer absolutamente nada. O que é que você faz quando 120 mil pessoas se convertem? Você, sendo um profeta do Senhor, você se distancia. Eita, 120 mil se converteu, eu vou dar o lavra. Você fica, todo mundo, eita, eu queria aprender mais sobre Deus, e eu fico só de longe olhando. Mas o que é isso? Quando você vê as pessoas se convertendo, se lançando em arrependimento diante do Senhor, você quer instruí-las, para que elas caminhem cada vez mais aos pés do Senhor. Jonas não. Jonas, quando viu a conversão dos ninivitas, ele, aqui, foi se isolar. Foi correr do seu papel de profeta em anunciar a palavra do Senhor, em instruir um povo que precisava do conhecimento de Deus. Mas tudo isso é porque Jonas era extremamente egoísta. Ele estava pensando apenas nele mesmo. Segundo lugar, quando a gente não entende a vontade de Deus, a gente vê a graça de Deus só boa quando me beneficia e quando beneficia aqueles que são meus. Jonas não acharia nenhum problema a graça de Deus ser manifestada a ele numa planta, dando uma sombra para ele, glória a Deus, aleluia. Talvez ele tenha pensado, já foi tanta lapada que eu levei vendo essa cidade sendo salva? Graças a Deus, Deus me mandou uma sombrinha, pelo menos uma sombrinha, né? Estava aqui, tinha uma sombra, não tinha um guarda-sol, tinha nada. Então ele se alegra em extremo.
Entretanto, Jonas se alegra em extremo porque a graça de Deus foi manifestada a ele. Se a graça de Deus fosse manifestada a ele e, quem sabe, aos israelitas, tudo bem, para ele não havia problema nenhum. Entretanto, Jonas não gostaria que a graça de Deus fosse manifestada aos ninivitas, como Deus tinha feito no capítulo número 3. Daí a sua ira inicial, no capítulo número 4, verso 1 em diante. Comentando sobre isso, Richard Phillips diz assim: o que fascinou Jonas em relação à graça era apenas aquilo que ela significava para ele mesmo, na forma de um grande peixe ou de uma pequena planta, e para o pequeno círculo de pessoas que lhes eram caras. O que o evangelho poderia significar para os outros, pouco lhe importava, exceto suas razões pessoais de não querer a graça de Deus para os ninivitas. Resumindo tudo o que foi dito aqui, ele estava alegre com a graça para ele, mas ele detestava a ideia da graça de Deus para aqueles que eram os seus inimigos. A segunda coisa que podemos observar vai do versículo de número 7 ao 8, a rebeldia de Jonas. A primeira coisa que nós observamos foi o cuidado de Deus. Segundo, a rebeldia de Jonas. Veja o que diz o versículo de número 7 e 8. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso e oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia. Pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Como é interessante. No versículo número 6 está Deus enviando graciosamente uma sombrinha para Jonas. No dia seguinte, Deus estava removendo aquela sombra que ele tinha. Deus envia aqui um verme. Deus está enviando aqui um desconforto, que é o verme matando aquela planta e com aquele sol escaldante. Alguém poderia ler esse versículo que não está na Bíblia, tá? A alegria pode durar uma noite, mas o desconforto vem ao amanhecer. Para Jonas, a alegria foi apenas uma noite. O desconforto foi logo ao amanhecer. Mas esse texto nos fala da soberania do Senhor. A Bíblia e o livro de Jonas, em especial, fala da soberania de Deus de modo muito claro. A gente vê a soberania do Senhor no capítulo número 1, quando Deus manda um vento forte contra o navio de Jonas. Os marinheiros estavam querendo ir para a beira-mar. Deus manda um vento forte para eles não chegarem lá. Deus manda um grande peixe para engolir a Jonas. Deus faz crescer uma planta, no versículo número 6, mas Deus também envia um verme. Deus, ele direciona e controla absolutamente todas as coisas, inclusive as coisas mais minuciosas da natureza. Você imaginou? Deus criou esse verme. Esse verme foi naquele sol danado. Comeu aquela planta. A fome bateu justamente naquela hora. Comeu aquela planta, destruiu, e Jonas agora estava sem conforto algum. O versículo número 8, então, encerra dizendo o seguinte: de maneira que desfalecia pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. É interessante que essa é a segunda vez que Jonas está pedindo para morrer. No versículo número 3, do capítulo número 4, Jonas fala a mesma coisa. Melhor me é morrer do que viver. Entretanto, por razões diferentes. No versículo número 3, Jonas está pedindo para morrer porque Deus estava livrando os ninivitas. Aqui, ele desafia o direito divino de destruir aquela planta. No versículo número 3, ele diz: eu quero morrer porque o Senhor tem livrado essa cidade de Nínive. Ele não gosta de livramento. Aí então Deus, então eu vou destruir. Vai no versículo número 8. Eu também não gostei de destruir, não.
Eu não gosto nem de destruição, nem de livramento. Jonas estava um profeta extremamente mal-humorado, irado e cheio de si mesmo. O que nós podemos aprender com esses versos da palavra de Deus? Em primeiro lugar, Deus não é um Deus bonachão. Aquele Deus bonzinho que só faz coisas boas. Deus só pode mandar bênçãos na minha vida. Deus não pode mandar nada que eu ache que não seja uma coisa boa. Mas quem foi que disse isso? A menos você não conhece o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia, ele pode enviar desconforto. O Deus da Bíblia não só pode, como ele envia desconforto para o seu próprio povo. É isso que está acontecendo aqui com Jonas. O Deus que tinha mandado uma sombra, o conforto, é o mesmo Deus que nos versículos seguintes manda o desconforto, o verme, o sol quente. Mas a gente quer manipular Deus. A gente quer fazer de Deus a imagem do que nós esperaríamos que ele fosse. Nós não queremos deixar Deus ser Deus. Um comentarista falando sobre isso diz: sua raiva em relação à planta murcha indica que Jonas pressupõe que Deus é obrigado a fornecer-lhe uma vida confortável. Jonas estava irado porque ele não aceitava o desconforto. Mas como é que pode? Eu receber o desconforto do Senhor, melhor me é morrer do que viver. Mas que Deus é esse? É um Deus fabricado pela mente do próprio Jonas. Não é o Deus bíblico. O Deus bíblico manda desconforto, mas várias e várias vezes na palavra de Deus contra o seu próprio povo. O povo de Israel teve que peregrinar no Egito, no deserto, por 40 anos pela sua desobediência. Deus mandou desconforto. E eu me lembro de um amigo meu, incrível que esse meu amigo é quase citado todas as vezes no sermão. Ele é quase um personagem mais presente que Jonas. E esse meu amigo, que é o mesmo de outros sermões, ele uma vez estava passando por uma dificuldade muito grande. Ele disse: como é que pode eu estar sofrendo isso? Que era na Bíblia. Eu disse: mas como assim? A sua pergunta? Como é que pode você sofrer? Como é que pode a gente não sofrer? Essa é a pergunta. Porque todos os nós deveríamos ser passíveis do desconforto do Senhor. Somos pecadores. Mas muitas vezes a gente está tão acostumado com a ideia errada a respeito de Deus, que quando vem um desconforto muito grande sobre a nossa vida, a gente quer questionar o próprio Deus. Isso não poderia acontecer. Eu disse: tá bom, o desconforto poderia acontecer com Jesus morrendo na cruz do Calvário, mas com você não. Parece que a gente não tem noção do que a gente está falando. Eu sei que em meio à dor, a nossa percepção bíblica acaba muitas vezes sendo turvada. Mas é necessário que a gente recobre a visão bíblica em meio aos sofrimentos e os desconfortos que Deus nos dá. A Bíblia diz que Deus nos traz desconforto. Uma visão bíblica que exclui que Deus nos traz desconforto, dor, sofrimento, é uma visão que é contrária à revelação de Deus. É um Deus que é fabricado na minha e na sua mente, mas não Deus revelado na sua palavra. Jonas não admitia um Deus que lhe dava desconforto. Segundo lugar, Deus nos machuca para nos levar ao arrependimento. É a segunda verdade que nós aprendemos com esses versos de número 7 e 8 da palavra de Deus. Deus nos machuca para nos levar ao arrependimento. Jonas aqui estava sendo tratado pelo Senhor. A sombra não era tão simplesmente para lidar com a sua dor e com seu desconforto temporal. A sombra que Deus deu, ainda que lide de modo imediato com o desconforto temporal de Jonas, estava ensinando outra coisa. Quando Deus tomou, Deus estava tratando do coração de Jonas. Deus estava dizendo: olha, aquela sombra ali não era só simplesmente para o seu conforto temporal. Aquilo ali quer falar algo sobre o seu próprio coração irado, irascivo, vingativo, ressentido, por eu ter dispensado a graça de Deus aos ninivitas. Então Deus estava machucando Jonas para o levar ao arrependimento e à fé. A Bíblia diz em Hebreus que Deus ele corrige a quem ama e açoita a todo a quem recebe por filho. Se você tem vivido uma vida distante do Senhor, desobediência ao Senhor, se não tem acontecido absolutamente nada com você, meu irmão, é de se estranhar que você seja filho de Deus.
Porque se você é filho de Deus, Deus há de lhe corrigir, há de trazer você para mais perto dele, ainda que isso custe desconforto para a minha e para a sua vida. Terceiro lugar, o versículo de número 9 nos fala da paciência de Deus. Nós vimos então até aqui o cuidado de Deus, nós vimos a rebeldia de Jonas e agora em terceiro lugar, a paciência de Deus. Veja o que diz o versículo de número 9. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. O homem é brabo. Uma brabeza que a gente não deveria ter era com Deus, né? Mas Jonas está aqui irado. E é interessante que a primeira vez que Deus faz essa pergunta está no versículo de número 4. Veja o que diz o versículo número 4. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? É praticamente a mesma coisa que ele diz no versículo 9. Só que Jonas não responde nada. Ele sai da cidade no versículo número 5 e fica esperando a desgraça acontecer. Mas não responde nada. Agora, Deus faz a mesma pergunta. É razoável a tua ira? Eu acho que Jonas disse: esse está me perguntando de novo, né? Então eu vou dar a resposta que ele quer ouvir. E agora eu não vou me calar, não. É razoável sim, até a morte. E não quis se calar. Ele agora quis dizer a verdade, ele é sincerão. Isso nos mostra como uma pessoa que alimenta ódio, vingança no seu coração, é tomada de modo que fala coisas absurdas. Um profeta do Senhor, falando desse jeito com Deus. Porque o seu coração estava tomado de ódio. Richard Phillips, comentando sobre isso, diz assim: o verme que rói a sua alma, a graça de Deus para os seus inimigos. Richard Phillips diz que o verme que estava roendo a alma de Jonas era porque a graça de Deus, o perdão do Senhor, alcançou os inimigos de Jonas. Ele está virado. Então, qualquer coisa que Deus fizesse, ele ficava a flor da pele, a pega fogo. E há uma ironia aqui. Porque a palavra para ira, como eu disse anteriormente, no original hebraico, traz a ideia de uma pessoa esquentada. Aí Deus disse: você quer esquentar? Quer esquentar para o meu lado? Eu vou esquentar para o seu lado. Aí manda aquele ventinho com solzinho, bem gostosinho, quentinho para ele. Você quer ficar quente? Eu vou deixar você bem quentinho, seu irado. E aí então ele se mostra uma pessoa revoltada e desgostosa diante do Senhor. Os versículos de número 10 e 11 nos mostram a compaixão extensiva de Deus. A compaixão extensiva de Deus. Depois de Jonas ter respondido dessa forma, nós vimos por que Deus foi tão paciente no versículo de número 9. Jonas já tinha dito que queria morrer. Aí vem Deus e faz uma pergunta. Irmão, se você já tem filho, passou pela idade de quando é criança, os filhos são meio abusados, né? Eles dizem as verdades na cara do pai. Quando vai crescendo, ele vai ficando mais contido. Mas quando ele é menorzinho, ele parece que os filhos não têm muita papa na língua, não. É desaforado. Agora você já imaginou um filho desaforado? Você quer falar com ele, ele vem cheio de queixão para cima de você. Não, porque não sei o quê, daquele tamanhozinho. Aí você diz: olha, cala a tua boca, vai-te embora para lá, te acalma e depois tu vem falar comigo. Não é isso que você faz? A sua vontade dá um tabefe bom, né? Agora você já imaginou? Jonas cheio de queixão, vem para cima de Deus. Não, é razoável sim. Deus disse: acabou a conversa, Jonas, vai-te embora se acalmar. Tu está muito esquentadinho, eu não vou te responder mais nada. É isso que Deus faz? Deus continua o diálogo. No versículo de número 10 e 11, de modo surpreendente, Deus não age como eu e você. De um profeta irado, um profeta cheio de rancor, um profeta amargurado, ressentido. Ele não faz como eu e você. Cale a sua boca, vá para lá. Depois que você se acalmar, venha falar comigo aqui. Para que eu não dê uns tabefes antes de você.
Que graça maravilhosa. O Deus Todo-Poderoso que poderia simplesmente fulminar a Jonas com uma palavra, continua o diálogo com ele. É razoável essa tua ira, Jonas? É assim até a morte. E o versículo número 10 em diante nos mostra Deus respondendo a Jonas. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Deus continua o diálogo com Jonas. Deus continua mostrando a sua paciência, a sua compaixão, não só para os ninivitas, mas ao próprio Jonas. Mas a primeira coisa que Deus argumenta com Jonas é que, como é, Jonas, que você tem compaixão por coisas insignificantes? Uma planta, você não trabalhou, poxa Deus, eu me esforcei, foram anos de trabalho, tirei dinheiro do FGTS, e fui fazendo, de repente a casa caiu. Ei, Jonas não fez nada. Ele estava lá, de repente a planta cresceu na cabeça dele, fica uma sombrinha gostosa. No outro dia morreu, acabou-se. E Jonas estava enfervecido porque isso aconteceu. Se apegou. Recentemente eu levei as minhas filhas no médico e uma delas viu uma boneca e pegou ela. Eu disse, isso vai dar um B.O. Ela pegou a boneca, começou a brincar. Minha esposa saiu com a outra e disse, bora, a gente agora pode ir. Eu disse, deixa aí que a gente vai. Não, eu quero. Não quero não, minha filha, isso aqui é do médico, não tem nada a ver com a gente não. E a gente foi no caminho. E ela, eu quero. E ela disse, papai, compra um para mim. Compra, depois ela disse, papai, eu não quero que compre não, eu quero aquela. Eu disse, minha filha, você passou 20 minutos, já se apegou desse jeito? 20 minutos, parece que a vida dela era aquela boneca. Era o que estava passando com Jonas aqui. Dá para entender uma criança. Mas Jonas, um profeta, instruído na lei do Senhor, agir dessa forma que está agindo por causa de uma planta que hoje está aqui e amanhã não está? Mas a Bíblia nos mostra que Deus, ele tem compaixão. A palavra para compaixão traz a ideia de alguém que está muito triste, com o coração partido. Traz a ideia de uma pessoa que está chorando por isso. Então a ideia de Deus ter compaixão da cidade de Nínive é de um coração pesaroso por uma cidade que estava debaixo do pecado, mas que pela graça de Deus soberana se arrependeram e agora hoje, ou naquela época, foi povo e constituído como povo do Senhor. Então Jonas aqui tem compaixão, tem tristeza, tem dor pelaquela planta. Então Deus começa o seu argumento do menor para o maior. A ideia é, se você, Jonas, tem amor por uma coisa tão insignificante que é uma planta, que hoje está aqui e amanhã não está, quem dirá eu, pela grande cidade de Nínive, que há 120 mil pessoas, e ainda há animais. Para quem gosta de bichinho, é um prato cheio esse versículo, né? Mas a palavra de Deus está dizendo que Deus se importa até com os animais daquela cidade. Comentando sobre esse texto, o versículo número 10, Tullian diz assim, a dor que estamos vivenciando é Deus forçando as nossas mãos a serem abertas para retirar todos os presentes aos quais estamos nos prendendo com mais força do que nos prendemos a Ele. Muitas vezes a dor que Deus está nos trazendo é Deus dizendo, você está amando mais essa coisa do que a mim. Ou esse alguém mais do que a mim mesmo. É por isso que muitas vezes Deus traz essa dor intensa, traz desconforto às nossas vidas, porque é Deus arrancando os ídolos do nosso próprio coração. E o versículo número 11, então nos fala que Deus, Ele tem compaixão pelas coisas que realmente importam. O amor de Jonas era por coisas passageiras e insignificantes. Uma planta. O amor de Deus era pelas coisas que realmente importavam. Seres humanos que são criados à sua imagem e semelhança.
O texto diz que havia 120 mil pessoas que não se dobraram, ou melhor, que se arrependeram e se dobraram diante do Senhor. A ideia aqui é que é um múltiplo de 1000 vezes o que eram as tribos de Israel. A tribo de Israel, as tribos de Israel, eram 12 tribos. Aqui havia 120 mil pessoas que não se dobraram, ou que se dobraram diante do Senhor, arrependendo-se dos seus pecados. O texto aqui traz a ideia que aqui há um novo Israel em sua expansão. Israel era apenas 12 tribos. Temos aqui 120 mil pessoas. Temos aqui um múltiplo de 1000 de 12, das 12 tribos de Israel. Aqui há um verdadeiro Israel constituído pelo Senhor, a cidade de Nínive. O quanto isso deve ter mexido com o coração de Jonas? 120 mil, Senhor. Não é 120.300, não 120 mil, Jonas. O que isso significa para você? É o múltiplo das 12 tribos de Israel. Aqui está o verdadeiro Israel de Deus. Aqueles que se arrependem dos seus pecados e se lançam em fé no Senhor. E o texto então termina dizendo que havia animais. E é interessante que na hierarquia da criação do Senhor, o ser humano é o ser criado mais importante para Deus. E os animais são mais importantes do que as plantas. Porque Deus está fazendo aqui uma hierarquização. Se você está condoído porque uma planta foi morta, quem dirá eu? Com o ser humano que é criado à minha imagem e com os animais. Os animais são mais importantes que as plantas. Comentando sobre isso, em tom um tanto quanto jocoso, Douglas Stuart diz assim: Deus teria todo o direito de poupar Nínive, mesmo que fosse apenas pelos estúpidos animais nela. Lembre-se que no versículo número 3, está os animais passeando de roupa, se arrependendo no pó e na cinza. Não deveria ser uma cena meio grotesca. Mas até por isso, a Bíblia diz que Deus, até pelos animais, se compadecia em salvar aquela cidade. Você, Jonas, está preocupado com planta. Eu estou preocupado com seres humanos criados à minha imagem e eu estou preocupado com os próprios animais. É interessante que o livro de Jonas se encerra como começou. No começo, Deus está falando com a sua palavra compassiva, ainda que não fique explícito isso no capítulo número 1. Quando Deus diz a Jonas que ele saia daquela cidade para anunciar o juízo à cidade de Nínive, a gente vê no capítulo número 4 que Deus estava implicitamente dando a possibilidade de salvação àqueles ninivitas. Então a palavra que parecia uma palavra de juízo no início, na verdade era uma palavra de graça e de esperança para um povo que já vivia na escuridão. E o livro de Jonas termina da mesma forma, Deus trazendo uma palavra de esperança e compaixão para aquela cidade perdida. Começou com compaixão e terminou com compaixão. Mas também há uma nota triste, porque o livro começa com Jonas desobedecendo a Deus, e o livro se encerra com Jonas desobedecendo ao Senhor. Parece um tanto quanto estranho, porque a gente termina o livro de Jonas e fica se perguntando, mas afinal de contas, Jonas fez o que depois que Deus falou tudo isso? A gente não tem nenhuma resposta. A gente gostaria de ter, e foram felizes para sempre, Jonas e o Senhor. Mas o texto bíblico não diz absolutamente nada a respeito de como Jonas respondeu a esse chamado do Senhor, a compaixão do Senhor. Comentando sobre isso, Richard Phillips diz assim: o versículo mais importante do livro de Jonas pode ser o versículo que nem existe. Jonas, capítulo 4 e o verso 12. Não existe. Mas essa inconclusão, por assim dizer, é algo deliberado pelo próprio Espírito Santo do Senhor. Esse final que a gente esperaria um final feliz, essa resposta que a gente esperaria de Jonas, na verdade, é uma resposta que Deus quer de mim e de você. Comentando sobre isso, Tim Keller diz que é como se Deus atirasse uma flecha no coração de Jonas, sobre como ele é um Deus de compaixão. Ele saísse da frente
e atingisse a mim e a você. Aqui não tem uma resposta de Jonas, porque Deus espera, no final das contas, é uma resposta minha e sua. Nos juntaremos à obra de compaixão e misericórdia do Senhor, ou nos juntaremos ao Jonas resmungão, ressentido, vingativo e odioso. Nós podemos aprender mais algumas coisas a respeito desses versos da palavra de Deus. Jonas, ele teve compaixão pela planta, porque a planta servia aos seus próprios interesses. Não tem gente que é assim? As coisas só são boas quando são boas aos seus próprios interesses pessoais. Os crentes dentro da igreja só são crentes bacanas se não me atrapalharem. Se cooperarem com um projeto para que eu tenha para a minha própria vida pessoal. Jonas era assim. As bênçãos só eram bênçãos se realmente cooperasse com aquilo que ele queria. Oxe, a sombra aqui ficou massa, ó. Dá agora para eu esperar para ver a desgraça vai acontecer ou não. Show de bola. Quando Deus tirou, aí ele ficou revoltado. Porque já não servia mais aos seus próprios interesses. Não raro, o nosso coração está mais preocupado com coisas insignificantes do que com as coisas que realmente importam. Deus estava preocupado com as coisas que realmente importam. Jonas estava preocupado com as coisas insignificantes. E muitas vezes é assim que a gente age. Se preocupando com coisas insignificantes. Comentando sobre isso, o Richard Phillips diz assim: ele estava preocupado com abóboras, levando em consideração que a planta era isso. Muitos cristãos são assim, continua ele. O que mais os preocupa são as coisas insignificantes da igreja. A cor do tapete, seu status na hierarquia da igreja, detalhes na apresentação musical, sem se preocuparem com as questões maiores do evangelho. Até mesmo os maiores fiéis, como o profeta Jonas, pode reduzir-se a anãos espirituais, a não ser que elevem a sua perspectiva acima das pequenas preocupações do ego. Se você realmente não tiver uma visão a respeito do evangelho, uma coisa mais importante da sua vida, você vai ficar se preocupando com coisas insignificantes. Ah, como eu me lembro, quando eu era presidente da mocidade. Era a festa da mocidade, mas qual a cor da camisa? Eita, era o pau. Brigava para lá, brigava para cá. Time do azul, time do amarelo, time do não sei quem, time do não sei quem. Aquele irmão, isso aqui é amarelo agora. Todo ano é amarelo. A outra tem que ser azul, só quer ser azul. Meu Deus do céu, com coisas tão insignificantes. E muitas vezes a gente se apega a essa coisa justamente porque a gente não dá valor realmente ao evangelho e à compaixão do nosso próprio Deus. Segundo lugar, Deus nos salva para que venhamos a servir. Lusky Brito diz assim: todas as aventuras de Jonas, a tempestade, ser lançado ao mar, seu escape do peixe no terceiro dia, a sombra da planta que Deus lhe providenciou, todas essas coisas aconteceram, não apenas para o benefício dele, mas para o benefício de outros. Deus tinha o mundo inteiro em vista. Foi pelo bem do Império Assírio, foi pelo bem de Israel, foi pelo bem das nações. Tudo o que Deus fez na vida de Jonas tem um propósito de algo muito maior do que o próprio Jonas. Semelhantemente, acontece comigo e com você. Deus ter nos salvado não só foi ter nos tirado do inferno eterno e ter nos dado a garantia de um novo céu e nova terra, onde nós iremos desfrutar. Deus quer nos usar para algo muito maior. Deus quer que sejamos um agente do Senhor para trazer bênçãos a todas as nações da terra. Esse texto também nos mostra a inversão de valores. Um comentarista diz que na cidade de Deus, os habitantes amam as pessoas e caminham sobre o ouro. Enquanto na cidade do homem, os habitantes amam o ouro e caminham sobre as pessoas. Eu vou repetir. Na cidade de Deus, os habitantes amam as pessoas e caminham sobre o ouro. Enquanto na cidade do homem, os habitantes amam o ouro e caminham sobre as pessoas. O texto nos mostra como Jonas é voltado para si mesmo. Inclusive, os irmãos estão estudando um livro, né? Viciados em si mesmo. Jonas era um viciado em si mesmo. Ele pensava apenas em si mesmo, quando muito
na sua racinha ali de Israel, na sua gentinha. Ele não entendia a graça e a expansão da bênção de Deus a todas as nações. Isso acontece, meus irmãos, não é só com Jonas, não, é comigo e com você. O pastor está aqui como prova. Todas as vezes que vem um casal conversar com um pastor, a primeira coisa que o homem ou a mulher vai falar, os seus primeiros 15 minutos é falando do defeito do outro. Mas é batatulina. Comece, meu irmão. Oxe, eu vou começar. Aí começa. Agora você, meu irmão, ela diz para lá. Porque a gente é assim. A gente acha que o problema sempre é o outro. O outro está atrapalhando a minha vida. A minha vida poderia ser melhor se ele entendesse como as coisas são, mas ele é muito egoísta, quando na verdade o egoísta é ele. O egoísta é eu e você. A nossa vida é sempre voltada para nós mesmos. A gente sempre acha que os outros estão nos atrapalhando. Que a gente quer vencer os Golias da vida, mas vem uma agentinha para nos atrapalhar. E muitas vezes nos esquecemos que nós somos os problemas maiores de nós mesmos. Há mais de um século, o grande teólogo de Princeton, Benjamin Warfield, ele escreveu um notável ensaio acadêmico intitulado A Vida Emocional do Nosso Senhor, no qual considerou todas as ocasiões registradas nos evangelhos que descreviam as emoções de Cristo. Ele concluiu que, de longe, a declaração mais típica emocional de Jesus é que ele foi movido de compaixão. Frase que em grego significa literalmente que ele foi comovido até as profundezas do seu ser. A Bíblia registra que Jesus, ele chorando, a Bíblia registra Jesus chorando 20 vezes para cada vez que registra ele rindo. Toda vez que aparece um registro de Jesus rindo, aparece 20 vezes Jesus chorando. Jesus tendo compaixão, se doendo profundamente. Não é porque Jesus era um ser depressivo. É porque Jesus tinha compaixão pelas pessoas perdidas. Ele se colocava na dor e na miserabilidade do ser humano distante do Senhor. Para encerrar as minhas palavras, Tim Keller diz assim: Jesus é o profeta que Jonas deveria ser. No entanto, não há dúvida, ele é infinitamente mais do que isso. Jesus não apenas chorou por nós, ele morreu por nós. Jonas saiu da cidade, esperando testemunhar sua condenação. Jesus Cristo, porém, saiu da cidade para morrer numa cruz, a fim de alcançar a nossa salvação. Que, pois, nos arrependamos dos nossos pecados e nos lancemos em fé ao nosso Salvador. Oremos ao Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pela manifestação da Tua compaixão a cada um de nós, Senhor. Ao nos fazer ouvir a palavra da verdade, o Evangelho da salvação. E tendo nele crido, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Obrigado, Senhor, por Tu ter nos despertado da nossa morte espiritual, para que hoje pudéssemos estar aqui, entoando cânticos ao Teu nome, Te adorando, que é a razão da nossa existência, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela compaixão manifestada na morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que nos trouxe tamanha salvação. Muito obrigado, Senhor, por essa graça maravilhosa e extensiva, que não se limita apenas a um povo, mas alcança todas as pessoas de todos os povos e línguas de nação, Pai. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém.